Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o programa da TV Assembleia que mergulha no universo jurídico e nos temas do nosso dia a dia. Aqui abordamos questões com profundidade, mas de um jeito acessível, pensando em toda a sociedade. Os temas aqui tratados, sempre atuais, são analisados e debatidos com especialistas e personalidades. No estúdio, a entrevista desta semana é com o médico otorrinolaringologista Rubens Santos. Ele vai falar sobre os principais desafios dessa especialidade médica, dentre outros assuntos. O Legal e Atual está no ar. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. No programa de hoje, a pauta são os principais desafios enfrentados no dia a dia pelo profissional médico otorrinolaringologista. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente é o médico Rubens Santos. Seja bem-vindo, doutor Rubens. Obrigado, Sérgio. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Prazer a gente poder esclarecer alguns assuntos para a população em geral, que eu tenho certeza que vai se beneficiar bastante com o que nós vamos conversar. Doutor Rubens, eu tenho uma pergunta tradicional aqui no programa, que é como foi que a medicina entrou na vida do meu entrevistado quando ele é médico? Logicamente. Como foi que a medicina entrou na sua vida? Muito jovem, muito jovem. O meu irmão mais velho, ele é médico, Josemar, atua hoje lá em Grajaú. E eu tinha aproximadamente 15 anos de idade quando eu já comecei a me influenciar por ele. Ele foi um estudante de permanente atuação dentro dos hospitais, como estudante, como profissional depois, e isso me inspirou bastante. E uma outra coisa que sempre eu tive muito, a questão do cuidado, de cuidar de pessoas. Então isso desde muito cedo em mim foi muito forte. E desde então eu sempre coloquei isso como um objetivo. Eu serei médico. Tanto que eu saí da escola, do Colégio Batista, e logo em seguida entrei na faculdade com 23 anos. Quer dizer, me formei aos 23 anos. Formou cedo. Sim, formei bem cedo. Fez residência aqui mesmo ou saiu para fazer? Eu me formei e com cerca de 2, 3 semanas eu fui para Porto Alegre. Eu fui estudar otorrino no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, passei aproximadamente 3 anos em sistema de estágio. Aquela época ainda era permitido, né? A gente podia fazer uns estágios. E aí então eu retornei, mas logo em seguida eu senti a necessidade de ter mais. E fui passar mais 3 anos no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, fazendo otorrino também. Por que otorrino? Por que um jovem nascido em Vitorino Freire, criado em Grajaú, estudante em São Luís, foi optar por otorrinolaringologia e estudar primeiro no Rio Grande do Sul e depois no Rio de Janeiro? Bom, eu tive uma influência muito grande, quem me ajudou muito aqui, que foi meu professor, Dr. Carlos Alberto Dias. E eu buscava uma especialidade que ela fosse clínica e cirúrgica. Eu tanto trabalho bastante a parte clínica, raciocínio em cima das doenças clínicas, como também a habilidade cirúrgica, que eu adquiri ao longo do tempo. E aí, naquela época, a gente não tinha muita opção de escolher, vou operar ouvido, vou operar nariz. E aí, então, eu tive que abraçar vários tipos de procedimentos cirúrgicos, tanto de nariz, de ouvido, de garganta. E assim foi o que eu optei. Eu achei mais interessante. É importante que se diga isso, se destaque isso, porque tempos atrás eu lembro que quando
eu tive os primeiros contatos com o doutor Bentivi, que é um profissional multifacetado. Ele é advogado, ele é médico, ele é músico, professor, enfim, várias especialidades. Ele se apresentava como médico de ouvido, nariz e garganta. E a otorrinolaringologia, para quem não sabe, é a especialidade médica que cuida de ouvido, nariz e garganta. Mas me parece que hoje já não é mais apenas e tão somente isso, né? Parece que ampliou o leque de atividades e estudo da especialidade, né? Nos estudos da especialidade, o que ampliou, na verdade, é que existem outras áreas que influenciam na otorrinolaringologia. Nós temos doenças, por exemplo, doenças metabólicas que influenciam. Nós temos alterações cranianas, intracranianas, tumores que influenciam na nossa área. Nós temos várias doenças. Por exemplo, nós temos uma doença que é muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam, a doença do refluxo. Então, há alguns anos já tem sido estudo dela, isso. Fui tratado numa clínica ali no Planta Tower. Verdade, esse é um dos nossos pacientes. Então, a doença Ele é meu médico, senhores. É que a doença do refluxo, ela tem uma ação direta na área da otorrinolaringologia. Tanto que é chamado de refluxo faringo-laríngeo. Mas o princípio é o mesmo, é gastroenterológico. Tá? Nós temos, por exemplo, alterações da área da odontologia. A disfunção temporomandibular, ela influencia também na área do ouvido, por exemplo. Essa que chamam de trigêmeo? Não. Trigêmeo já é outra coisa. Essa é a DTM, é a disfunção temporomandibular, que pode levar a sintomas no ouvido, zumbido, dor, pode causar dor de cabeça, pode dar dor na face, simulando um quadro de sinusite, por exemplo. Então, várias outras áreas têm influência na otorrinolaringologia. Eu lembro que, por exemplo, algumas formações, você falou em formações cranianas, algumas síndromes que afetam a formação fetal, como, por exemplo, a altura da orelha, né, tem uma influência direta. Né? Às vezes, eu conheço estudos a respeito que tem necessidade de você colocar tubo de titânio no ouvido para poder melhorar a aeração e comunica, né? O ouvido comunica com o nariz, né? Sim. Essa questão desse tubinho que é colocado são alterações crônicas do ouvido, da parte de dentro, por trás da membrana do tímpano, falando de uma maneira mais simples para que a população em geral possa entender, cria líquido dentro, por um processo inflamatório de longa data, de um período prolongado. E aí há necessidade de colocar esse tubinho para poder a retirada desse líquido e que o ar entre e melhore mais a questão das células, o processo inflamatório em si. É por esse motivo. Você falou da questão da implantação da orelha. Existem algumas doenças que não têm a formação da orelha, por exemplo. A orelha, o pavilhão auditivo, ele não se forma, mas ele tem o conduto e todas as estruturas internas intactas. Então, existe um tratamento cirúrgico em que se faz a recomunicação desse conduto. Temos também algumas doenças que faz com que crianças tenham uma perda de audição severa. E aí hoje já existe o implante coclear. Então, são técnicas e tecnologia que foram desenvolvidas ao longo do tempo, dando possibilidade cada vez maior de pessoas que antes eram consideradas sem tratamento, hoje estarem desfrutando de uma normalidade, né? Dentro de uma normalidade. Então, isso é um desafio que a gente tem tido ao longo do tempo e, graças à tecnologia, a gente tem melhorado bastante. Tá? Hoje tem estudos aí em relação às células-tronco, por exemplo. Pessoas que têm a perda de audição completa, existe as células-tronco que ela vai se diferenciar em células do ouvido. Mas isso são coisas que estão em estudo, né? É um progresso. Futuro próximo, se Deus quiser. Um futuro que ainda não sabemos precisar. A gente vai utilizar. Temos drogas hoje, patologias crônicas, que antigamente
você considerava só um tratamento cirúrgico e era um tratamento cirúrgico que a gente sabia que não era 100% eficaz. Hoje nós temos drogas que foram desenvolvidas, como, por exemplo, os imunobiológicos. Hoje os laboratórios, uma grande maioria, está investindo muito em imunobiológico, porque é uma droga, é um tratamento que é realizado com um sucesso muito grande. Então, pacientes que tinham tumores nasais, que são tumores benignos, mas que eles vão crescendo, que a gente opera e eles voltam, a gente opera, eles voltam, e antigamente tinha cirurgias cada vez mais radicais. Hoje a gente faz um alívio para o paciente e em situações de pacientes que são bem selecionados, utiliza esse tipo de droga e é como um passe de mágica. Dentro de pouco tempo, desaparece completamente essas lesões chamadas pólipos, por exemplo. Dr. Rubens, eu lembro que as doenças inerentes à parte respiratória, elas eram tratadas antigamente pelo clínico geral ou pelo pneumologista, né? E eu tenho sempre a associação daquele médicozinho da família que chega com o estetoscópio, né? E para auscultar o cidadão, e aí fala, 33, tem até a brincadeira da criança, fala 33, aí ele diz 33, né? Mas hoje também o profissional da otorrinolaringologia, ele também trata situações inerentes a esse trato respiratório, porque tem a questão do nariz, da garganta, as infecções. E hoje você não tem mais apenas e tão somente o estetoscópio. Você tem todo um maquinário que propicia ao médico um diagnóstico rápido e efetivo, além, logicamente, das imagens. E lá na sua clínica, eu já tive a oportunidade de ver, tem uns equipamentos que lembram elementos de filme, de ficção. Como é que a tecnologia favorece hoje o tratamento, a ação do médico otorrinolaringologista? Veja bem, nós temos alguns progressos muito grandes para fazermos avaliação, diagnóstico e tratamento dos pacientes. Temos na área da radiologia, nós temos a tomografia, a ressonância, cada vez mais, com uma qualidade cada vez maior. Cortes cada vez menores, em que a gente consegue visualizar estruturas muito pequenas e fazer diagnóstico precoce de lesões que podem ser tratadas com menos risco de permanecer uma sequela, tá? De sequelar o paciente pela doença. Para nós, otorrino, também é algo que cresceu, que foi um desenvolvimento, que veio assim ser um verdadeiro divisor de águas, foi a criação dos endoscópios. Já muito antigo essa criação dos endoscópios, mas eles cada vez mais se desenvolveram de uma forma que se tornaram menores, mais finos e com qualidades melhores. Então, hoje, eu costumo dizer sempre assim, que nós não apenas examinamos uma cavidade nasal, nós vislumbramos a cavidade nasal, porque ela é feita de várias reentrâncias, várias saliências, e o exame endoscópico ele consegue visualizar todas essas áreas, facilitando o diagnóstico precoce de doenças. Muitas vezes no consultório, nós conseguimos fazer diagnóstico de doenças agudas sem a necessidade de fazer exames radiológicos, serem expostos à radiação. Então, nós já conseguimos fazer isso no consultório. Avaliação do ouvido, né? Até certo tempo era somente aquele otoscópico. Hoje a gente tem os endoscópios. Então, isso veio trazer para a gente uma facilidade no diagnóstico precoce das doenças. E aquelas doenças que são agudas ou agudizadas, ou seja, aquelas que as pessoas têm uma doença de muito tempo, que de vez em quando ela reaparece, a gente consegue fazer isso no consultório sem a necessidade do paciente sair. Doutor, e aquela famosa cirurgia de amígdala, que era tão criticada antigamente, hoje em dia é uma coisa comum? Não, sim, porque sempre houve uma indicação precisa para a cirurgia de amígdalas, né? Existem aquelas que não precisa o paciente ter infecções, no caso da amígdala muito grande, porque ela vai trazer alguns problemas, né? E tem o caso das infecções de repetição, que também existe um critério
clínico, chamado critério de Paradise, em que você determina o número de crises ao ano. E aí, então, você vê, olha, realmente necessita. Ou naqueles casos em que há uma infecção à distância, causada pela amígdala. Mas isso, apesar de diminuída as indicações, porque, como eu falei agora há pouco, a gente consegue detectar as doenças precocemente. Então, aquilo que se causava as infecções nas amígdalas de repetição, hoje a gente consegue identificar. Por exemplo... Seriam as amigdalites? Isso. Por exemplo, doença do refluxo. Na criança, ela pode causar processo inflamatório crônico das amígdalas. Quando você trata o refluxo, desaparece o problema das amígdalas. Doutor Rubens, nós estamos numa fase agora, estamos vivenciando uma fase, e esse programa vai ao ar dentro desta fase, em que nós temos o carnaval às nossas portas. Estamos vivendo as prévias do carnaval e logo em seguida, já agora no começo de março, teremos o carnaval. E o nosso carnaval é num período de muita chuva. Até quanto isso influencia no aumento dos problemas do trato respiratório? Muito, muito. Nós temos uma sazonalidade em que a gente tem as infecções respiratórias que se elevam em um período de baixa. O período chuvoso é um período muito longo. Lembrar que nós estamos numa ilha. Nós temos aí a Amazônia bem próxima. Então, o nível de umidade é alto. Então, com mais esse período muito longo de chuvas, propicia o aparecimento das infecções respiratórias, principalmente as doenças virais. Essa é a maior causa das infecções. Quando se fala, mas tem que tomar antibiótico, isso acontece numa evolução da doença infecciosa viral. Quando o tratamento, o próprio organismo não consegue debelar, o organismo baixa um pouco a imunidade, que isso é natural durante uma infecção, as bactérias que estão nesse local se aproveitam do ambiente propício para elas e se desenvolvem, se tornam causadoras de doença. Aí vem as infecções que tem que tomar antibiótico. E são essas infecções que eu vou lhe pedir para guardar o raciocínio para que a gente possa desenvolvê-lo no próximo bloco. O Legal e Atual volta já. Estamos de volta com o programa Legal e Atual na TV Assembleia. E o nosso convidado no estúdio é o médico otorrinolaringologista Rubens Santos. Doutor Rubens, essa evolução entre o aspecto viral e o agravamento que leva à adoção dos antibióticos se torna comum também nessa época, não é não? Sim, muito. Muito, porque eu sempre digo o seguinte, que no tratamento de um quadro viral respiratório, resfriado, gripe, a própria evolução, COVID, né, que a gente diz, né? A própria gripe, é o próprio organismo que vai expulsar. A gente dá condições para o organismo, a gente tira aqueles sintomas desagradáveis do paciente, mas alguns não conseguem involuir, né? E acaba evoluindo, acaba indo para um quadro da infecção bacteriana, que não é um quadro grave, né? Mas há necessidade de um tratamento com antibiótico. Eu vejo agora, só lhe interrompendo, só para não perder o raciocínio, está me preocupando muito o volume de pessoas que estão vindo para o Carnaval. Eu já estive na cidade do Carnaval, que é o espaço da prefeitura no centro da cidade. Eu já estive na Avenida Litorânea. A quantidade de pessoas aglomeradas é enorme. E isso está me preocupando porque os casos de Covid no mundo estão aumentando. No Brasil, nós já temos hoje, dados recentes, 495 mortos por Covid. E em que pese a gente tem uma sequência de vacinas, mas você ter Covid ainda é preocupante, tanto que ainda tem gente falecendo. Tá. E eu queria lhe ouvir a respeito disso. Veja bem, o aumento do número de pacientes com Covid
é esperado nesse período chuvoso, nesse período de aglomerado. Saindo da Covid e entrando ainda nas infecções virais de resfriado, gripe, há sempre está um aumento nesse período, não só pelo fato de ser um período de chuva, mas nas crianças começam o ano letivo. Então, aglomerado, o vírus então circula entre eles. Aumenta o número de casos de doença respiratória na criança. A Covid, a mesma coisa acontece. Então, esse aumento que existe é um aumento que é esperado. A vacinação é importante, mas ela não impede a infecção. Ela impede que haja uma infecção grave. Se você for levar em consideração número de mortos pela Covid, número de mortos pela dengue, há uma disparidade. A dengue ainda está prevalecendo. Então, claro que é um assunto muito recente, é um assunto que as pessoas ainda estão na ressaca, né, do período de Covid, que foi aquele período em que a cepa principal atingiu o Brasil, atingiu o mundo inteiro, e ninguém conhecia o vírus. Hoje as coisas já estão começando a diminuir, as pessoas estão menos preocupadas com isso. Tanto que algumas pessoas têm o vírus positivo, mas não estão mais com aquela ansiedade, aquela angústia, o que vai acontecer? A gente já orienta, e é importante que as pessoas que estejam cometidas da Covid, apesar de serem sintomas leves, terem cuidados com pessoas com doenças crônicas, com os idosos e as crianças, os bebês, né? Porque ainda tem um sistema imune que está ainda maturando. Então, há necessidade desses cuidados. Eu já vi, inclusive, campanhas já nas mídias eletrônicas, no sentido de voltar a usar máscara em ambientes fechados. Existe uma preocupação nesse momento e eu acho que é válido a preocupação. Doutor Rubens, eu sei que o senhor participa de duas atividades que eu considero de uma relevância ímpar. Coadjuvante ao tratamento. Uma delas eu tive a oportunidade de me deparar em São Paulo, quando o meu filho fazia tratamento no Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, que é a palhaçaria. A palhaçaria que é a coadjuvação da ação de levar a alegria através do palhaço para aquelas crianças que estão em recuperação. Já vi também com música. E aqui mesmo o doutor Gregório é um que tem uma foto no São Domingos, o Gregório ortopedista, tocando violão para um paciente. Essas duas situações eu acho fantásticas e o senhor participa da palhaçaria. E tem uma outra atividade que eu conheci tempos atrás, relacionada ao âmbito do esporte, que eram os atletas de Cristo. O senhor participa da adoção da espiritualidade como coadjuvante do tratamento e é o líder dos Médicos de Cristo no Maranhão. E eu queria que o senhor falasse sobre essas duas figuras que eu reputo da maior relevância como um apoiamento, um coadjuvante ao tratamento clínico. Tá. As duas atividades, a palhaçaria, que é a Companhia da Graça, que ela surgiu lá na Igreja Batista Plenitude, o nosso irmão Anderson, ele organizou e montou, nós somos um pequeno grupo ainda, e a gente leva a alegria para as crianças, e junto com a alegria para as crianças, que é uma alegria maior, nós levamos a palavra de Deus. Nós falamos de Jesus, nós damos falamos da esperança, um conforto espiritual. Quando a gente vai fazer isso, lá a gente não encontra somente crianças evangélicas, porque a gente não está tratando de denominações, de qual igreja, de qual religião. A gente está tratando de Jesus. E é o ponto principal que a gente dá conforto para aquelas crianças. Você imagina crianças morando praticamente no hospital, 6 meses, 1 ano, dentro do hospital. E quando a gente chega, é uma alegria para aquelas crianças. E a gente conta a história, e as histórias são sempre baseadas na palavra. Não existe uma esperança maior quando a gente fala do plano da salvação. E o Médicos de Cristo também
traz essa esperança, né? Vou lhe falar uma coisa. É muito comum as pessoas estarem sempre dizendo, graças a Deus. Tá, Deus te abençoe. Não é verdade? Verdade. Mas há uma necessidade que a gente se aprofunde e não torne isso um jargão. E a palavra traz isso para a gente. A Bíblia é uma verdadeira palavra de Deus. E ela traz ensinamentos para a gente tão grandes que é exatamente a forma de vivermos. A forma de nós trazermos para essas pessoas que estão acamadas, que passam a vida inteira vendo ao seu redor um mundo hedonista, um mundo de prazeres. E esquecem o porvir, o que está vindo. O mundo espiritual, ele é um mundo verdadeiro. Ele é um mundo que para a gente é de uma importância tão grande, porque Cristo veio para a gente e a gente acredita nesse Cristo por meio da fé. Tantas coisas não podemos explicar. Somente a fé explica. Quando nós olhamos para a cruz e vemos que um homem se entregou e sofreu horrores, desprezado, para te salvar, para dizer assim, tu estás salvo pelo meu sangue, que amor maior que esse? Baseado na palavra, é que os médicos de Cristo vão buscar conforto, tratamento completo. Você sabia? Refrigério da alma, né? Mas você sabia que o tratamento médico, ele engloba também a espiritualidade? Dentro lá dos conceitos de tratamento, que seria o tratamento como um conjunto completo, nós temos o físico, nós temos o mental e nós temos o espiritual. Isso é regra. Isso não é uma invenção. Isso é regra. O que acontece para um paciente? Vamos imaginar um paciente terminal. Imagina esse paciente a vida inteira, teve aquela vida dele. Emocional desequilibrado não, pela teve doença. uma vida seguindo os seus próprios costumes, a sua própria área cultural. De repente ele se vê em um leito de hospital. Ele já não olha para os lados. Para onde ele olha? Para cima. Para cima. Imagina o que passaria pela cabeça dele, lembrando do passado, do que fez, do que deveria fazer. Começa a autoflagelação. Eu deveria ser mais assim, eu deveria ser mais assado, eu deveria ter mais atenção a Deus. Oh, meu Deus, começa então as súplicas a Deus. Tem uns que pela primeira vez colocam o joelho no chão, né? Sim, sim. Então, essas pessoas, elas têm uma necessidade de complementar um vazio. A palavra nos diz o seguinte, em Provérbios, diz o seguinte, o Espírito sustenta o corpo. Mas quem vai sustentar o Espírito? É a palavra, é o conforto. Reflexão. Interessante. É o conforto. Aquelas pessoas, elas estão precisando, todos nós temos uma luz dentro do coração. A gente só precisa ajudá-los a fazer com que essa luz cresça como o alvorecer, cresça até o ponto que se torne uma luz imensa. Então, é necessário que a gente apresente a palavra, que a gente apresente esperança a essas pessoas que estão desesperançadas. Quantas pessoas se converteram no leito de hospital? Quantas pessoas tiveram cura graças à apresentação da palavra e o fortalecimento do Espírito? Eu acho essa parte mais importante de todas. É esse conforto, esse fortalecimento que é agregado à parte clínica, ao aspecto mental que ele adquire naquele momento, fortalece e fecha todo um conceito de tratamento que leva à cura. Isso. Quantas vezes eu já ouvi médicos dizerem, ou pacientes dizerem que os médicos os haviam desenganado, e aí, de repente, o cidadão apresenta uma melhora substancial, aí ele não é obra de Deus. Não deixa de ser uma obra de Deus. Mas se ele não tivesse se introspectado de Deus, não tivesse sentido a palavra no coração,
não tivesse mentalizado, dificilmente ele teria êxito. Porque não haveria conjugação de forças, que na verdade são forças. A força clínica, a força espiritual, a força mental. E esse conforto, Sérgio, pelos Médicos de Cristo, Médico de Cristo, nós estamos fazendo agora 30 anos. Ele surgiu em um congresso, numa comemoração do Dia do Médico, em 94, em Curitiba. Em 95, foi oficializado a Associação Médicos de Cristo, que tem como pilares, tem como objetivo principal trazer a espiritualidade para o tratamento do paciente. Trazer a espiritualidade como um ponto fundamental para a melhora do paciente. E isso já é comprovado. Existem trabalhos científicos, bem demonstrados, inclusive publicado no JAMA, que é uma revista reconhecida, falando que cerca de 90% a 95% dos pacientes obtiveram uma melhora de qualidade de vida, tanto do próprio paciente quanto da família. Então, nós não estamos falando de dados empíricos, nós estamos falando de dados de pesquisa. Foram compilados mais de 10 mil trabalhos. Esses trabalhos foram selecionados, foram filtrados e surgiu trabalhos que são de uma alta fidelidade e mostram exatamente isso. Nós sabemos que somos dependentes, nós somos frágeis, nós somos pó. Em Gênesis mostra isso. Do pó vieste, ao pó retornarás. Isso, porque nós somos dependentes, nós somos frágeis demais, nós somos pó. E quando o pecado veio trazer todas essas outras coisas. E nós precisamos reconhecer que precisamos voltar à comunhão com Deus. Nós precisamos, e a oportunidade que nós temos está na palavra. Ele nos diz, todo aquele que nele crê não perecerá. Aquele que olha para a cruz e diz, eu creio nesse Jesus, ele se salva. Deus está de braços abertos, esperando que você diga, me perdoe. E você vai ter um regozijo na sua vida. Vai ser uma melhoria da qualidade, não só física, como espiritual. E a espiritual levando a física. Doutor Rubens, você sabe que eu sou cinéfilo. Eu tenho um texto no meu blog sobre o filme Ben-Hur, falando sobre as duas versões. E eu destaco, dentre outras coisas, que a mãe e a irmã do príncipe de Ur, elas se curam da lepra quando elas têm contato visual com Jesus, veem a dificuldade dele no caminho para o Calvário e, logicamente, numa peça de ficção, chove e após essa chuva, a chuva vem quando ele sobe e depois lava tudo em volta e elas são curadas da lepra. Logicamente que é um elemento figurativo, mas que mostra bem a força de Deus. Sim, mas é necessário que essa força, ela haja em nós, à proporção que nós demonstramos essa fé. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que acreditar que esse Deus é único, que esse Deus que favorece a cura, olha só, há 700 anos foi profetizado o nascimento de Cristo, que ele seria chamado o príncipe da paz, o consolador. Portanto, nós não temos ninguém que nos console mais do que o próprio Cristo. A palhaçaria vai ter um evento aqui no Maranhão de grande relevância. Sim, é verdade. Quem é que vem? É verdade. Pércio Silva, ele é um cristão também, é um palhaço profissional e ele vem nos dar uma oficina lá na Igreja Batista Plenitude e todos os cristãos os cristãos evangélicos que têm essa pegada do tratamento lúdico, da brincadeira, né, são convidados a participar conosco lá na Igreja Batista Plenitude, dia 9 e 10 de maio. Ele vem de São Paulo para nos dar essa... brilhantar com a sua presença e nos dar grandes dicas de como agirmos na palhaçaria com as crianças, que é um trabalho fantástico. Não tenho dúvida. Fantástico. Doutor Rubens, e a palhaçaria, o senhor já explicou. E sobre os Médicos de Cristo, que nós temos pela frente? Bom, veja bem, essa Associação Médico de Cristo,
o nome Médicos de Cristo, ela não é exclusiva de médicos. Todo e qualquer profissional na área da saúde, cristão evangélico, são convidados a participar da Associação Médicos de Cristo. Pode entrar no site www.medicosdecristo.com.br. É uma associação em que nós damos muitas ferramentas para que a pessoa tenha a possibilidade de chegar a esses pacientes no seu local de trabalho e falar de Cristo, dar conforto, dar um refrigério para essas pessoas, falar da palavra, enfim, tem várias maneiras de você lidar com um paciente, nas mais diversas cosmovisões, tá ok? Obrigado, Sérgio, mais uma vez por essa oportunidade, foi maravilhoso estar aqui com você e espero que realmente eu tenha contribuído com a população de informações e que tenham chances de crescer também espiritualmente como nós. Não tenha dúvida. Saiba que falar sobre as doenças, o tratamento, a tecnologia e sobre a participação da palavra de Cristo no conforto e na coadjuvação dos tratamentos, nada é mais atual do que isso. Muito obrigado pela sua presença. O Legal e Atual está chegando ao fim. Espero que você tenha saído mais informado e que a cada nova conversa inspire reflexões e ações. Lembrando que toda quinta-feira, às 15h, temos um encontro marcado pela TV Assembleia, canal aberto 9.2 e também pelas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.